paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o programa História e Geografia Bíblica. Aqui nós falamos de história e falamos de geografia, mas envolvendo a Bíblia e aquilo que é o profético, aquilo que tem na revelação da palavra do Senhor. Hoje o nosso tema é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que cronologicamente é a segunda carta, ou seja, a primeira carta ele escreveu aos Gálatas. Nós já fizemos alguns episódios sobre a carta aos Gálatas e hoje nós vamos falar das cartas aos Tessalonicenses, porque são mais de uma carta. Estou aqui com o pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor aos irmãos que nos acompanham. Professor Vinícius, a paz do Amém. Senhor. Paz do Senhor a todos que nos assistem. Bom, para iniciarmos, nós vamos ler Atos capítulo 17, verso de 1 a 4, que diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Então, nessa primeira viagem, na segunda viagem de Paulo então vai a Tessalônica. Tessalônica, nós vemos aqui que era uma cidade gentílica, era na Grécia. Então, a maioria dos tessalonicenses eram gentios, mas havia sinagoga ali, e Paulo sempre escolhia as sinagogas porque nas sinagogas já tinha um local de pregação. Então, ele pregava ali aos judeus, e aqui diz que os judeus de Tessalônica ouviram, mas nem muitos creram. E os gentios gregos, diz aqui que muitos creram. Aqui no 4 diz que uma grande multidão de gregos religiosos creram, e não poucas mulheres principais. Então vemos que os gentios, a palavra agora chegou aos gentios através de Paulo na segunda viagem. Depois ele escreve a carta. O professor Vinícius vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas antes eu ainda queria dizer que essa cidade de Tessalônica, na época, ela tinha em torno entre 200 e 250 mil habitantes. Então era uma grande cidade, tinha uma estrada ali muito importante e que era caminho de comércio, né? O professor Vinícius vai falar sobre isso também, já falamos em outros episódios sobre isso, mas hoje o nosso tema é esse, Carta aos Tessalonicenses. Professor Vinícius vai fazer uma introdução. Amém. Bom, irmãos, vamos lembrar que nós estamos nessa sequência cronológica e para nós, carta, nós estamos vendo o histórico da doutrina na vida da igreja primitiva. Portanto, aquilo que a igreja primitiva viveu, essencialmente a igreja hoje vive, porque a igreja ela está num plano único. Portanto, nós vamos perceber aqui que Tessalônica, não é, foi visitada durante a segunda viagem de Paulo. Paulo saiu de Filipos, né? Desceu ali pela Via Egnátia para chegar a Tessalônica, e uma distância em torno de 160 quilômetros, né? Mas numa estrada que eram colocadas essas estradas pelo próprio Império Romano para facilitar o trânsito. Uma cidade, né, comercial, portuária. Então, né, havia esse fluxo grande. Mas quando nós olhamos a estrutura dessa carta, nós vamos já fazer uma comparação com a carta anterior. Então, a repreensão que foi dada na primeira, Gálatas, assim,
eu me admiro que tão depressa, né, deixaram a graça e agora o elogio. Paulo vai, não é, se admirar de pessoas que creram com tanto fervor no Evangelho e disse assim: mas vocês estão vivendo esse evangelho tal qual as igrejas da Judéia. Então, algo, né, muito importante nós identificarmos, porque nós queremos viver a fé como ela é dada pelo Espírito. Vamos perceber que ao longo dessa carta, algumas palavras importantes vão aparecer, né? Vamos frisar aqui, já em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 9, que o apóstolo Paulo vai se dirigir à igreja de Tessalônica, dizendo o seguinte: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva. Então, a palavra aqui, quando nós vamos no original, a palavra é Filadélfia. E para nós há um sentido profético nisso, porque Filadélfia está ligada à igreja, né, cheia do Espírito Santo. A igreja que profeticamente vai viver, não é, os avivamentos. Então a igreja que está cheia dessa operação do Espírito Santo. E por isso, Paulo vai inclusive dizer: quando eu tive entre vós, o que usei não foram palavras, não foram só palavras, mas foi poder, foi ação do Espírito Santo. E certamente o que nós vemos é uma ênfase dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, porque é isso que mantém a igreja viva. E interessante nós percebermos, porque pessoas que se converteram e que não conheciam ainda o Deus único, eram pessoas que acreditavam em vários deuses, né? Eram povos ainda, pessoas politeístas, aquelas que criam em vários deuses, diferente dos judeus que habitavam naquela região. Então, para nós começamos a nos situar qual é o assunto da carta de Paulo. Porque ele vai se dedicar a essa igreja cheia do Espírito Santo. Nós, né, vamos dizer que a igreja do breve, ela vai viver isso, a igreja cheia do Espírito Santo, e até porque Paulo vai ensiná-los a respeito do dia do Senhor. Nós vamos até, né, pedir a ajuda do pastor Antônio Carlos para nos esclarecer um pouco a respeito dessa doutrina, mas antes vamos citar outras palavras importantes que vão aparecer. Sim. Uma delas é a palavra parousia. Então, originalmente, na língua grega, a parousia ela tinha um significado. Ela era, né, o advento, uma visita, uma aparição de uma pessoa importante. Então, a parousia ela tinha um sentido positivo quando, por exemplo, né, uma pessoa de honrarias estava para chegar na cidade. Então, a cidade se enfeitava, né? Agora, vamos lembrar aqui do que significa isso para nós, né? Porque Jesus vem e nós estamos ornando a igreja com a bênção do Espírito Santo, né? E agora também dizer que, no sentido também, quando havia uma batalha, havia geralmente um mensageiro que ia dizer que o rei, aquele que ia guerrear contra a cidade, ele ia chegar, né? Então, aquilo ali, aquele mensageiro também, ele usava essa expressão parousia, né? Agora, vamos deixar, não é, bastante claro aqui que quando Paulo vai ensinar a igreja de Tessalônica, que inclusive teve uma dúvida, né? Ela estava em dúvida a respeito de pessoas que morriam e o Senhor Jesus não havia voltado ainda. Como é que ia ser? E aquilo gerou um grande sofrimento. Mas Paulo, então, ele vai confirmar com duas palavras muito importantes quando ele se refere ao projeto da vinda do Senhor. Então, ele disse assim: Jesus se manifestará. Então, para essa expressão, Jesus se manifestará com os seus anjos, é usada a palavra manifestará, é Apocalipse. Então, Apocalipse não é uma palavra de revelar para todo mundo ver.
a essência, né? A semântica das palavras, nas palavras gregas, Apocalipse, ele é algo que vai se revelar de forma individual. Então, por exemplo, eu vou dar um presente, né, para o pastor aqui. Então, está aqui guardado, né? Ainda não foi revelado aquele presente. Então, quando eu entregar esse presente, o pastor vai abrir. Naquele momento vai se dar a conhecer que presente que está ali dentro. Então, aquele conhecimento, quando ele se revela, aí sim, né, o pastor tomou conhecimento do que tinha dentro daquela caixa do presente. Perfeitamente. A salvação é assim. A salvação é um E a mistério. revelação, né? Né? E é individual, né? E individual. Então, ela vai se revelar porque é um presente dado através do Senhor Jesus Cristo. Então, ela é um presente que se deu a conhecer. Portanto, essa palavra, ela está associada com a manifestação do Senhor, né? Tanto no advento de salvação, mas também como um mistério que só a igreja vai viver, que é o arrebatamento. Por isso a ênfase de entendermos a Apocalipse. Mas antes de passar ao pastor Antônio Carlos, só vamos explicar um pouquinho aqui geograficamente. Tessalônica, vamos ver no mapa aí, Tessalônica fica na Grécia, mais lá em cima à esquerda, Filipos, mais lá em cima à direita, aí Corinto, Atenas e Corinto lá embaixo. Agora uma pergunta ainda, professor Vinícius. Quando que foi escrita a carta de Paulo aos Tessalonicenses? Foi escrita por volta do ano 52, 53, porque vamos lembrar que Paulo, ele empreendeu a segunda viagem e ele então passou por Filipos, passou por Tessalônica, Bereia e ele ficou 18 meses, quer dizer, 1 ano e meio em Corinto. Nesse período, ele tomou conhecimento, né, das dúvidas da igreja de Tessalônica. Inclusive, em uma delas, ele não só usar essa palavra, mas também vai usar uma outra, que é a palavra epifaneia. Então, aqui fica um ensino que vai ser, não é, explicado, detalhado aqui, porque para a igreja existe o Apocalipse, a manifestação do Senhor para o arrebatamento. Sim. Mas agora também existe a epifaneia, quer dizer, aquilo que todo olho verá, né? Uma manifestação para todos. Quem é salvo, quem não é salvo. E o pastor Antônio Carlos vai nos trazer essa explicação. Um português claro, né? Saindo do grego, vindo para o português, dá para nós entendimento. Mas como o assunto sobre a volta de Jesus é de grande importância e vasto, vamos permear algumas coisas aqui com a contribuição dos companheiros que fazem parte aqui. Então, a primeira coisa, eu vou citar, fazer algumas citações também sobre Tessalônica, aquilo que porventura não foi comentado, né? Lembrando que Tessalônica é uma cidade que foi construída e cujo nome foi colocado por Cassandro, que foi um dos 4 generais que virou imperador da parte da Macedônia e da Grécia. Quando Alexandre morreu, o reino foi dividido em 4 partes e Cassandro foi um dos generais que ocupou o império dividido. E ele ficou com a parte da Macedônia. Ele casou-se com a irmã de Alexandre, que chamava-se exatamente Tessalônica, e colocou o nome da cidade em homenagem à sua esposa. É mais um dado sobre Tessalônica. Aqui foi falado agora que a carta aos Tessalonicenses, lembrando que foi a primeira carta, né? Sim. A primeira... Aos Tessalonicenses, sim. Foi a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita mais adiante, quando Paulo esteve em Corinto. Tá certo? Isso mesmo. É só para ajudar aqui, ele teve os 18 meses nos ali localizar, em Corinto. que é muita data, muito nome, não é? Então, agora a outra parte aqui, também de esclarecimento. O professor Vinícius disse que Paulo teve que escrever rapidamente aos Gálatas porque estava sendo atacada com doutrinas falsas. Ou melhor, lembrando que Paulo se dirigia inicialmente aos judeus, porque
as providências de Deus, né? Uma língua única, a sinagoga pronta, com banco, com púlpito, não tinha ninguém para traduzir, era a mesma língua, não é? Uma providência do Senhor. E o público-alvo estava lá sentado também para ouvir, que eram os judeus. Então, Paulo empreendeu essas viagens encontrando as coisas assim bem preparadas para ele. Então, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele se admira, foi bem falado aqui pelo professor Vinícius, porque eles estavam se desviando, atacados pelos judeus, que se chamam da ala judaizante. Como se divide isso? Uma parte dos judeus realmente não creu no nome do Senhor Jesus, que Jesus era o Messias. A mensagem de Paulo era mostrar que Jesus, o Filho de Deus, era o Messias. Uma parte não creu. Outra parte creu como os demais gentios, creu de verdade. E outra parte creu, mas achando que tinha que guardar a lei de Moisés ainda. Esses eram os chamados judeus da ala judaizante. E esses se infiltraram na igreja dos Gálatas e causaram um problema tão sério que mereceu a carta de Paulo. Agora, aos Tessalonicenses, Paulo, ele ao contrário, ele mostra a sua satisfação com a fidelidade dessa igreja. Uma igreja que estava na presença do Senhor, não é? Uma igreja que era fiel, apesar das dificuldades da ala judaizante que estava presente lá, dos judeus que não creram, mas ela entendeu a doutrina, entendeu a palavra e era fiel ao Senhor, não é? E Paulo diz mais também aqui, há outras coisas aqui, mas eu vou fazer um comentário ainda sobre o grego koiné, né, que era o grego popular, que era a língua falada por todos, além da língua própria. Era uma língua muito rica, era um idioma muito rico. Aqui o professor Vinícius citou o amor fraternal, citado por Paulo aqui, que reinava entre a igreja de Tessalônica, o amor fraternal, não é? Interessante. Nós temos uma palavra para amor, mas como o grego é uma língua rica, eu vou dizer as palavras que eu conheço, pode ser que tenha até mais. Tem mais de 10. Tem mais de 10? Pois é, mas pelo menos eu conheço 4 palavras para a nossa única palavra amor, no grego pelo menos 4. Por exemplo, ágape é o amor de Deus. Então, quando você fala amor, ficou faltando. Se você falar no idioma grego, ele quer saber que tipo de amor é esse. Não é? Então, ágape é o amor de Deus. Eros é o amor sentimental. Então, o grego faz uma diferença que nós não fazemos. Então, a língua é mais rica, não é? E o amor fraternal é o filéu, né? É o filéu. E o amor de pai, né? É o estergos. Então, olha a diferença que ele faz. Interessante que ele usa a palavra Filadélfia. Isso. Filadélfia, confirmando com o professor Vinícius aqui. Então, a palavra Filadélfia fala de amor fraternal, mas olha como que a riqueza da coisa. Não é um amor fraternal de irmão sanguíneo, é irmão fraternal dos irmãos unidos pelo Espírito Santo. Coisa interessante, né? Unidos no sangue de Jesus, né? Unidos no sangue de Jesus, né? Amém. Maravilha, né? Agora, nos reportando a volta do Senhor Jesus, aqui no capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo começa a satisfazer algumas indagações e esclarecer algumas dúvidas que estavam na igreja dos Tessalonicenses a respeito da volta de Jesus. Mas assim, pastor Antônio Carlos, não era só nos Tessalonicenses, hoje tem essas dúvidas, né? Se o arrebatamento foi invisível, exatamente, se a segunda vinda é visível, se tem só uma vinda, tem muitas dúvidas sobre isso. Mas aqui está muito claro, né? Tá, como o assunto é vasto, vamos ver se a gente fala compartilhando entre nós aqui por níveis, né? Então vamos falar aqui primeiro. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Dormir aqui é morrer. Isso. Também é uma palavra... É uma palavra também específica do grego que quer dizer assim, que tiveram descanso.
não é? Exatamente. Então, dormir aqui é morrer. Então, acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais. Então, aqui, ainda indo mais um pouco, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a respeito dos que já morreram em Cristo, que morreram crendo no nome do Senhor Jesus? Que o corpo morreu e se deteriorou, mas a alma não. A alma foi direta para o Senhor. Estou dizendo isso porque Paulo também, em determinado lugar, numa das cartas, ele diz assim que ele não sabia se era melhor ele ficar aqui na terra ou partir para Cristo, e diz assim, o que é extremamente melhor. Então, o servo, quando morre, é uma palavra fiel. A alma vai direto para o Senhor. Não vamos dizer o que acontece depois na eternidade, que aí é outro campo que nós teríamos que entrar, não é? Então, esse aqui é o primeiro esclarecimento. E diz mais, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, a vinda aqui é parousia, né? Exatamente. Então está no contexto ainda abrangente, não é? Está no contexto abrangente ainda. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que, neste momento da vinda do Senhor, vamos colocar o nome logo. Isso chama-se arrebatamento. Daqui um pouquinho nós vamos fazer a diferença, que é onde ficam as dúvidas, não é? Mas os que morreram em Cristo, quando fala da igreja, é arrebatamento, não é? Então, eles serão, no tocar da trombeta de Deus, a voz do arcanjo, diante da ordem do Senhor, o Senhor vai dar ordem à ressurreição dos mortos. Ele vai dar ordem, um exemplo. Jesus disse com grande voz, hein? Aqui com voz de alarido, que é grande voz também. Lázaro, sai do túmulo. Não importava se estava putrefado já era de 4 dias. E nos sentidos humanos, estamos falando aqui de razão e revelação, né? De verdade absoluta e verdade relativa, né? Ele não tinha, o morto não tem como ouvir, né? Mas pelo poder de Deus, Lázaro ressuscitou. Então também, neste momento, mediante a voz do Senhor, ele vai dar ordem e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não importa se ele está no fundo do mar, se ele morreu incinerado ou como foi, porque isso é o poder de Deus que vai realizar. Então, em primeiro lugar, os que morrerem em Cristo ressuscitarão. E depois, os que estiverem vivos, vou usar uma expressão com um pouquinho de exagero, é como se morresse e ressuscitasse imediatamente, porque o corpo físico vai desaparecer e seremos revestidos do corpo espiritual. Em seguida, os que estiverem vivos serão levados e estarão com o Senhor para sempre. Porém, observa que isso, quando acontecer, porque Paulo vai explicar isso em outro lugar, precisamente na primeira carta aos Coríntios. Nós estamos falando aqui, já advertimos aqui, que estamos falando por níveis, controlando o nosso tempo aqui. Pode ser que a gente tenha que depois aprofundar. Sim. Então, é o seguinte, isso se chama arrebatamento. E o Senhor Jesus, importante isso, não pisa na terra. Nós iremos nos encontrar com ele nos ares. Mateus 24. Hein? Mateus 24. Mateus 24. Isso. Então, isso é o arrebatamento. E o tempo é uma fração de segundos, é um piscar de olhos.
Isso tudo vai acontecer à volta de Jesus. Tem a parábola das 10 virgens, né? O noivo chegou, aí quem tem óleo, quem não tem óleo, vão buscar, vão comprar, voltou, a porta estava fechada. Isso tudo durou uma fração de segundo. Então não tem tempo de comprar o óleo, não tem tempo de acertar de última hora. É preciso uma vida... É instantâneo, né? É instantâneo. É preciso uma vida na presença do Senhor, não é? Inclusive, Paulo, ele vai, não é, chamar a atenção da igreja de Tessalônica para a necessidade da santificação. Porque ele diz assim, é a santificação sem a qual Ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o E Senhor. profeticamente não podemos comprar óleo porque o Espírito Santo, que seria o vendedor de óleo, também está dentro da porta fechada. Estava na festa. É, e a porta foi fechada. A porta foi fechada. Bom, então, vamos ver se nós... Vamos nos recompor aqui. Ele disse que o servo de Deus que conhece a verdade sabe que há uma morte física e há uma morte espiritual. Após a morte, tem 2 destinos, vida eterna e perdição eterna. Os que morrerem em Cristo irão direto para Cristo. Agora, nós todos sabem aqui que a palavra fala de julgamento, né? Mas a palavra também diz que aqueles que morrerem em Cristo não serão julgados. Eles já estarão direto com Cristo. Então, a igreja que vai ser arrebatada vai estar diretamente com o Senhor Jesus. Repetindo aqui, não entristecer com os que morrem, porque é uma passagem desta vida para outra vida. Não é? Aqueles que morrerem em Cristo estarão com o Senhor Jesus. Nós, num sepultamento, nós tristes e o irmão alegre com o Senhor. Entrou na glória de Deus, né? E o arrebatamento, então, será repentino, instantâneo, num piscar de olhos, encontraremos o Senhor nos ares. Bom, isso é o arrebatamento. Agora, onde que está? Vamos ver se nós temos tempo. Pastor Ian? 3 minutinhos. Então, 3 minutinhos, nós vamos só arredondar e deixar para um complemento para depois, porque merece, né? Falar um pouquinho da segunda vinda, né? Da segunda vinda. Esse aqui é o arrebatamento. Esse aqui é o arrebatamento. A segunda vinda, aí nós vamos ter que fazer uma simplificação para explicar depois. A volta de Jesus, para a igreja é a volta de Jesus, porque ele veio como homem e comprou a igreja. E ele vai voltar para levar a igreja para a eternidade. Mas para os judeus que estão no Velho Testamento, eles não estão incluídos nesse plano. Eles estão incluídos em outro plano. Então, para eles, o Messias, não, apesar de o Messias ser Jesus, o Filho de Deus, que veio para comprar a igreja, para eles o Messias não veio. O coração deles foi endurecido. Mas tem uma coisa, eles foram, de certa maneira, rejeitados, e na rejeição deles, a igreja foi admitida. Mas Deus rejeitou o seu povo? Não, não é que Deus rejeitou, é que Deus, na desobediência dele, abriu a porta para a salvação do restante da humanidade. Então, se na rejeição dele houve a salvação da humanidade, o que não será na glória deles? Não é? Que é a ressurreição dentre os mortos também, num outro momento. Mas a igreja já foi, quando a igreja for arrebatada, vai voltar um pedaço do Velho Testamento para os judeus, que foi interrompido, mas nós não vamos aprofundar nisso agora não. Vamos explicar isso depois. Então, quando a igreja subir, vão ser contados os 7 anos da chamada Grande Tribulação. Nessa oportunidade da Grande Tribulação, aliás, nesse período da Grande Tribulação, Israel terá uma oportunidade, serão provados para a salvação. Então, Jesus, no fim desses 7 anos, ele, depois se explica como isso vai acontecer, Jesus vem para os judeus, é o Messias que vem, que eles não creem que é o Senhor Jesus. Eles vão saber que é o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus se manifestar. Aí que entra aí a epifaneia, né? Aí todo olho verá. Então aqui já está a diferença. Mas quando Jesus vier, na segunda vinda, ou melhor, na vinda para Israel, a igreja já foi arrebatada, está na eternidade. São contados,
Israel tem mais, o mundo tem mais 7 anos de vida depois disso, né? Até Jesus voltar como rei. Nesse momento que Jesus vai voltar, quando ele arrebatou a igreja foi levada ao encontro dele nos ares, mas agora ele pisa na terra. Ele pisa na terra e fará o julgamento na terra. Ninguém vai ser levado. Ao contrário, Jesus é que vem à terra e vem com a igreja de corpo transformado no final, né? No final, né? Então, quais as diferenças? O arrebatamento da igreja é um evento que só a igreja vai saber. Vai ser imperceptível ao mundo. O mundo não tomará conhecimento. Num piscar de olhos, ninguém vai tomar conhecimento, ninguém vai saber desse evento. Só vai saber que desapareceram algumas pessoas, o mundo tem muitas explicações para isso. Vai ter as explicações para dar. Mas na vinda de Jesus, ele pisa na terra, aí sim, todos vão ver. Então, a diferença, o arrebatamento é um evento secreto para a igreja. O mundo não sabe. É o Apocalipse, né? É o Apocalipse. Revelação. Só dizer que aqueles que de fato conheceram, né, que tiveram a revelação de Jesus, para esses Jesus virá. Então, arrebatamento é para os santos. Isso. Agora, a epifaneia, a vinda de Jesus, é com os santos, porque a igreja já viveu a ceia das bodas do Cordeiro, Sim. Portanto, vem com Jesus para instituir o seu reino. Perfeitamente. Então, a palavra aplicada para o arrebatamento é Apocalipse. É um evento que só será revelado à igreja. O mundo não vai saber. Ficará revelado. E na vinda de Jesus para reinar, ele pisa na terra, julga a terra inteira, todos os habitantes basicamente, né? Algumas nações terão uma sobrevida, mas basicamente aqueles que fizerem guerra contra o povo de Israel, todos serão julgados, aí tem julgamento, tem tal, mas Jesus, ele vem para reinar, vence todos os inimigos de Israel, e isso tudo acontece com Jesus pisando na terra, onde ele vai reinar 1000 anos, com Israel e com a igreja. Então, ninguém de Israel vai ser tirado da terra. É outra grande diferença, não é? Falamos de duas, né? O arrebatamento é um evento secreto, a vinda de Jesus para reinar, todo olho verá. Todos verão, né? E no arrebatamento, a igreja é tirada da terra, na vinda de Jesus para reinar, ninguém é tirado da terra. Jesus é que vem à terra. Então isso esclarece muito, né? Sim. Esclarece muito. Tem mais coisa? Tem. Sim. Mas acho que podemos deixar isso para uma nova etapa. Nós vamos ficar por aqui, mas eu ainda queria só dar Quando Zacarias, ele profetiza que Jesus viria humilde, num jumentinho, entraria pela porta, né? Quando ele se apresentou, isso aconteceu, né? Ali os evangelhos notificam isso, Jesus entra no cordeirinho, a multidão joga ali os mantos, que é o parousia, né? Joga ali os mantos, joga ali os ramos, as crianças gritam, Hosana ao filho de Davi, ao rei dos reis, e ele se apresenta no templo e ali os judeus não reconheceram. Então ali foi a primeira vinda, mas os judeus não reconheceram, né? Então essa primeira vinda do Senhor, aí que vem a confusão, porque aí fala da segunda vinda. É que a segunda vinda na terra, né? Exato. Aí o arrebatamento não é na terra, então não é considerado uma vinda na terra, né? A igreja que vai. Então por isso que se dá muita confusão, que muitos ligam o arrebatamento com a segunda vinda, porque ali parece ser a mesma coisa, mas não é. Pastor Ian, mais um esclarecimentozinho aqui dentro desse ponto que você tocou aqui. Olha só, quando Jesus veio como homem, ele veio para Israel, mas Israel não reconheceu. Para Israel, o Messias não veio. Sim. Ele espera o Messias ainda, né? Então, quando Jesus vier
quando voltar para a igreja, né? Ele vai voltar no arrebatamento, né? Vai voltar no arrebatamento. Mas quando ele vier para reinar, vai ser a segunda vinda, né? Mas para Israel é a única. É a única. Mas amém, vai ter uma continuação, né? Estamos aqui com o tema Carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Que é, no sentido teológico, diz que é uma carta escatológica. Por quê? Porque fala da vinda do Senhor, da volta do Senhor, e isso nós estamos esclarecendo aqui, e no próximo episódio vai ser dado continuidade para ficar muito claro, para que ninguém tenha dúvida sobre arrebatamento e a vinda do Senhor. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor, pastor Ian, paz do Senhor a todos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Amém. Thank you.